Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. No vídeo de hoje aqui, pessoal, eu vou responder uma pergunta que eu vi, tá? Num podcast ali, achei muito interessante, tá? Interessante falando, o militar perguntou, né, num podcast, em relação a essa questão da mulher, né, da pensionista, quando ela casa, perder ali a pensão militar, tá? E ali eu vou expor aqui, né, aquilo que eu já falei, tá? Muita coisa do militarismo é Bíblia. Cara, surreal ver isso. Mas é isso, tá? E aí você não consegue compreender, né, por que as coisas acontecem. E aí a gente tem que discutir, né, pra ficar bom, pô. Porque a gente tem que adaptar as coisas, tá? E aí eu vou falar sobre todas essas instruções normativas, tá? Porque essas instruções normativas do Comando Geral dos Bombeiros não tem ação na justiça não, tá? É decreto legislativo aí, a LERJ, para suspender os efeitos de todas essas instruções normativas do Corpo de Bombeiros. E o que vai ser feito? Também não sei. E quem me paga? Também não sei, mas não vou deixar de fazer. Ah, não mesmo, tá? Vou falar sobre identidade, vou falar sobre ingresso, tudo dos militares temporários. E aí foi o que eu falei lá atrás, né? Que a gente tem que ir no entorno. Porque é a única forma que a gente tem para resolver essa situação aí dos militares temporários, tá? Vi ali uma questão em relação a uma audiência pública, em relação ao comando da Polícia Militar, e aí tem que entender, né? Porque eu boto um montão de vídeo lá, né? E esse camarada com esse papo torto aí falando que eu arrecado e sumo. Caramba, cara, você quer me ver melhor do que na internet? Tá lá todos os meus vídeos. É problema seu, tá? Mas aí o pessoal pode esperar, né? Porque já que é desse jeito, né? O requerimento ali... São vários, tá, pessoal? Muitos, porque os astutos é de cacho, assim, né? Então tem que desmelhorar para não ter sacanagem com a minha tese. Porque você não vende a tese, né? Não. Então, quando eu cuido sobre promoção... Hoje eu vou falar, eu vi no podcast, né? Essa questão de quando a mulher, ela casa, ela perde a pensão militar. Eu vou explicar, tá na Bíblia, tá? Tá na Bíblia, Números. Último capítulo lá de Números, eu vou explicar o que é isso. Rapidamente, tá? Porque eu vi no podcast e eu não vou deixar passar não, porque eu acho que isso é muito importante, tá? Pra vocês entenderem a construção histórica. Muita gente sacaneando, rindo, mas vocês vão entender, tá? E tomara que você não seja aquele camarada, né, da Bíblia, que sacaneia, né, quando o profeta fala, né, que o povo tá passando fome, mas ele vai conseguir comprar. Aí o cara sacaneia, né? E o profeta diz pra ele, ó, você vai ver acontecer, mas você não vai conseguir usufruir disso. Eu espero que essas pessoas que estão falando essas besteiras não vivenciem isso, tá? Porque não é a mim que vocês estão desonrando, não, tá? Isso é um absurdo, tá? A OAB tem que intervir, tá? Porque isso é uma violação às prerrogativas da advocacia. Isso não é só ao Teodoro, não. Porque quando a prerrogativa é violada, toda a advocacia é violada. Não só ao Teodoro, tá? Mas vamos juntos, cara. Eu não vou pagar nada, é contigo ali, é você mesmo aí. E a gente pode esperar, né? Requerimento, por exemplo, no respeitante ao crime militar, em relação à promoção, né? Requerimentos, por exemplo, questionando, né, a própria atuação da Procuradoria-Geral do Estado. Então, fazendo uma discussão ali no entorno, né, dessa questão da promoção da Lei 5414, de 2009, mostrar para vocês a Lei Complementar de 2010 e tudo o que foi acontecendo depois da Lei Complementar de 2010, que garantiu ali a repartição de honorários de sucumbência devidos à Fazenda Pública. Caramba, cara. O cobertor é curto, Teodoro. Muita gente vai explicar, tá? Porque aí reparte, mas aí tem que tirar de algum lugar, né? Vai mentir pra outro, pô. É isso, cara. E é isso. Então eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Toda essa discussão de todas essas instruções normativas, tá? Todas, tem que cair todas. Decreto legislativo suspendendo os efeitos de todas essas instruções normativas do Comando dos Bombeiros. Tem que fazer, cara, toda hora o que fazer. O que fazer é vocês converterem, tá? Todos os militares temporários em carreira. Isso é um absurdo, tá? E não vai ter legislação, o que vocês vão fazer? Tá, tudo bem aqui. É isso. Não vai ter jeito, tá? Então eu vou fazer toda essa discussão para vocês e a promoção vamos ver o que vai dar. Então tem que fazer tudo isso e aí quando discute promoção tem que discutir tudo, pô, lei do efetivo, lei de remuneração, já faz todas as alterações aí, o astuto, porque na hora de fazer já mete a lei complementar e já faz tudo, pô.
Mas, enfim, vamos esperar, tá, pessoal? Esperar o OAB me chamar, tá? Pra saber o que vai acontecer aí, tá? Rapaz, o que é isso? Esses camaradas têm que se explicar, tá? Porque atrasa a situação de vocês aí. Não sou eu, não, tá? Eu estudo. É isso, tá? Mas vamos lá. E aí, eu quero falar sobre essa questão da menina perder. Então, por que a menina perde? A mulher, né? É Bíblia, pô. Vamos em números. Porque o que acontece, pessoal? Quando você tem a primeira lá, a primeira, uma das referências ali, mas a primeira, digamos assim, o estatuto especificamente da década de 40, tá? Eu acho que é 1946, Estatuto da Força Armada, Getúlio, tá? Vocês vão ver que lá a pensão militar é como se fosse uma herança. Não é? É como se fosse uma herança, tá, cara? Senta aí, tá? Senta. E aí você tem a pensão militar como herança. A própria forma de você contribuir para a pensão militar é um soldo. É um dia de soldo, 2 dias de soldo. O que isso tem a ver com o Rio de Janeiro? E esse troço está sendo pegado até hoje, cara. Implicitamente é assim que está acontecendo, pô. E eu vou te explicar por que a mulher perde, tá? Então, é uma situação de herança, tá? Então, vamos supor que o dinheiro que eles pagam lá atrás, tá? 1940, é a mesma lógica, tá? Da lei de introdução ao Código Civil, tá? Que depois mudaram para a lei de introdução às normas do direito, mas isso não existe, tá, pessoal? Existe para beneficiar o cidadão, mas é para sacanear, para permitir que a Procuradoria, a AGU, faça tudo o que está fazendo. Não, vamos acabar com esse troço, tá? É a minha visão acerca disso, tem que respeitar. Manifestação do meu conhecimento, tem que respeitar. E é isso. Porque aí você tem a lei de introdução ao Código Civil. Basta ver onde está no Código. Abre lá que você vai ver que está antes do Código Civil a lei de introdução ao Código Civil. Assim como o Código Penal. Não é mesmo não, Teodoro. Não é mesmo não. Isso aqui não é isso não, Teodoro. É uma cadeira, não. Isso aqui é uma bola, Teodoro. Não. É uma cadeira, tá? Não muda não, pô. É uma cadeira, tá? Não é uma bola não, pô. Não. E aí você tem a lei, essa lei de introdução ao Código Civil, né? Nesse momento histórico também. Então você tem ali essa guerrinha, né, com o estrangeiro no Brasil, tá? Tudo isso tem ali uma lógica, né? E essa questão dessa pretensa purificação da raça. Eu mostrei para vocês uma obra de um professor que fala sobre as constituições. Caramba, meu camarada, eu esqueci o seu nome. Caramba, ele é fantástico, pessoal, não tá aqui comigo. Mas ele é maravilhoso, tá? Ele fala... ele aqui, caramba, que maneiro, cara. Esse camarada é sinistrão. A História das Constituições Brasileiras. Marco Antônio Villa. Leiam esse livro, tá, pessoal? Para falar dessa questão da lei de introdução ao Código Civil, tá? Ele vai falar a Constituição de 1946, né? Ele vai... a de 37. Quando ele vai cuidar da Constituição de 1937, ele fala uma parte aqui dessa questão aí da lei de introdução, tá? Doa quem doer. É assim que funciona. E aí ele vai falar, tá? Ele fala também acho que é Galinha Verde, né? Rapaz, esse cara é muito bom, hein? Prof, sinistro, hein? Comprem aí, tá, pessoal. Comprem mesmo, tá? Marco Antônio Villa, cara. Esse livro é fantástico. Ele fala sobre todas as constituições, tá? Mas ele faz um recorte, assim, muito, muito interessante. Vocês vão gostar muito. Podem comprar, tá? Pode comprar. Não vai se arrepender, não. É muito bom o livro desse camarada. Muito bom mesmo. E ele fala aqui sobre essa questão. Essa lógica, né? De você tentar ali uma purificação da raça e tudo mais. E aí você tem essa legislação aí de 1940 e pouco, né? 1942, se não me engano, que é a lei de introdução ao Código Civil, né? E ele vai falar... Mas aí pega aí pra ler, tá, pessoal? Muito interessante, ó. Bacana demais essa obra dele, tá? Vamos valorizar a história, tá, pessoal? Professores de história, meu abraço aí, fraternal a todos vocês, tá? Porque caramba, o que é isso, cara? E aí você pega, faz a maluquizazinha e você vai entender o que eu tô falando. E aí você tem as meninas, ou seja, as mulheres, né? Então, até a Constituição Federal de 88, né? A mulher, inicialmente, ou dependia do marido, ou dependia do pai, e se ele falecesse, não era casado, herança. E herança? Pensão militar. E se casasse, ela dependia do marido, né? E aí o que fazer, Teodoro? O que fazer é que a gente, somos todos camaradas junto aqui, a gente lê muito a Bíblia, tá? E a gente vai lá em Números, capítulo 36, para falar de pensão militar, Teodoro. Por que a mulher perde? E aí, quando você tem a Constituição Federal de 88, né?
você tem igualdade entre homens e mulheres, né? Mas você ainda tem o Código Civil de 1916, tá, astutos? Que só foi mudado em 2002. Agradeço muito a Defensoria por isso, porque eu estudo todos os ramos do direito. Amo direito constitucional, direito administrativo e direito militar. Mas eu estudo um pouquinho de tudo. Isso é muito bom, tá? E também é bom, cara, vamos já entrar no tema, tá? Você andar bem acompanhado assim, tá? Graciliano Ramos. É muito interessante, tá, cara? Dificílima leitura, tá? Mas é show de bola. Infância, Graciliano Ramos, tá? Muito bom. Uau! E Vidas Secas, tá? Vidas Secas. Eu vou ler isso aqui, não vou deixar passar não. Vou ler agora. Graciliano Ramos, tá? Graciliano Ramos. Deve-se escrever. Olha isso, tá? Deve-se escrever. A pessoa que escreve, cara, a gente tem que pensar o seguinte, ó. O que o nosso conhecimento vai trazer para uma quantidade maior de pessoas. Tem coisas que eu penso que eu guardo pra mim, porque eu não posso falar. Porque se eu falar vai dar muito ruim. Então eu tenho que pensar, igual Albert Einstein. Pensa aí, cara. Não. Tem que pensar, cara. Porque tem coisa que, caramba, vou ficar muito famoso, mas meu Deus do céu, o que é isso? Não. Responsabilidade pra escrever. Essa não é muito ruim. Eu também quero muita coisa, mas eu não posso, tá? Ô Portugal, eu também quero muita coisa, mas eu não posso, tá? Ó, também quero... Você tá capitão da areia, tá? Isso aqui eu lembrei, né? Bota, desce o sarrafo! Os adolescentes, né? Não, cara. É trigo, tá? Não é joio não, cara. É trigo, tá? Pode arrancar, não, né, cara? Lê isso aqui, cara. Lembrei de tu, hein? Caramba, Jorge Amado, cara. Capitães da Areia. Lê isso aqui, cara. Pra você poder entender, pô. A questão aí do adolescente, né? Caramba, o que é isso? É isso, cara. Mas vamos pra cá, tá? Brincadeiras à parte, vamos pra cá. Graciliano Ramos, tá? Para eu falar sobre essa questão aqui rapidamente. Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas, como elas fazem, né, no seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molhando-o novamente, voltam a torcer, colocam o anil, ensaboam e torcem 1, 2 vezes. Depois enxagam, dão uma molhada, agora jogando a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra. Torcem até não pingar do pano uma só gota. Atenção, pessoal. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. A palavra foi feita para dizer saudações aos meus nobres colegas advogados que têm coragem, como Teodoro, para fazer o que eu estou fazendo aqui. É muito difícil, cara. É muito difícil. Saudações aos corajosos. Eu ouvi isso. Caramba, isso de fato me define, cara. E vamos aqui. Graciliano Ramos. Cara, eu preciso, cara. Preciso, porque eu preciso sair desse mundo, sabe, cara? Porque senão, caramba, o que é isso, cara? Dou uma viajada, fico estressado com esses caras que estão me fazendo estudar assim, ó. Eu não tenho tempo, né, cara? Eu gosto disso aqui, cara, pra dar uma... Que caramba, cara. Eu fico vendo desaforo, né, cara? O camarada não tem a menor noção de nada, né, cara? Eu sabichão, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Que se lasca toda hora. A gente que sabe zona. Lei do efetivo na PEMERG? Meu Deus, hein? É melhor segurar aí, hein? Vai dar ruim, tá? Porque eu vou falar tudo que tá errado. Vou mesmo. Vamos aqui. Por que a menina perde? Por que a pensionista perde quando ela casa? Então, o esposo ali faleceu, o pai, né? E ela passa a receber pensão militar, mas aí ela casa e perde. Por quê? Porque ela não pode pedir herança, cara.
É isso, cara. Porque a pensão militar, nesse conceito de herança, né, tem que ficar com os camaradas aqui. Lembra daquela historinha que eu falei, né, sobre as filhas de Zelofeade? Acho que é assim que fala, né, pessoal? Eu não sei onde tá, mas as 5 meninas que falam: Moisés, meu pai morreu, Moisés. Não é justo, Moisés? Que a gente não recebeu a nossa herança, Moisés. O que significa isso, Moisés? O que significa isso, Moisés? Não, Moisés. Meu pai morreu, tá? A gente não tem irmão, tá? Mas a gente tem direito à porção de terra. Que loucura é essa aí, Moisés? Fui lá, né? Perturbar o pobre coitado do Moisés, cara. Moisés levou a causa delas a Deus. E ele disse: de fato, essas meninas têm razão. Dei a elas a porção que é devida, né? É devida a elas. E ali você tem a ordem de sucessão hereditária, né? Mais ou menos o que a gente tem até hoje no Código Civil. Pasmem, é isso, cara. A Bíblia, de novo, meu camarada. O que é isso, cara? Eu acho que é Gênesis. Eu acho que é Gênesis 27, eu acho. Eu tenho uma boa memória. Mas aí nós temos essa passagem bíblica e temos essa aqui, que é Números, capítulo 36, o casamento das herdeiras. E aí, tudo bem, então elas têm direito, né, Moisés? Tem que Deus falou que tem que fazer, porque o camarada mandou, tem que fazer. Ok, elas têm direito. A herança, né? A porção da herança do pai. Mas aí o que fazer, cara, se elas casarem com alguém que não é aqui da... É isso, cara, é a mesma lógica da lei de introdução. É a mesma lógica. O que fazer, Moisés, se essa mulher, essas meninas aí, cara, ela casar com alguém que não seja aí das tribos, né? O que a gente vai fazer com isso, cara? Porque aí você vai, essa porção da herança, ela vai se desfazer. E a gente não pode fazer isso, pô. O que fazer com isso, Moisés? Cara, acredita, é a lógica da pensão militar. Que é aquela maluquice que eu falei pra vocês, que é a legislação da década de 60, hein, pessoal? O que fazer com isso, cara? Eu não sei. Perguntar pros astutos aí do Congresso. As políticas de vocês, tá? E fazer o quê? E aí eles foram lá e reclamaram de novo com Moisés, tá? É a passagem aqui do capítulo 36 da Bíblia Sagrada. Números, capítulo 36, para responder o camarada bombeiro que fez uma pergunta no podcast sobre essa possibilidade da mulher, né? Da pensionista perder se ela casar ou se ela casar ali, né? Se ela perde a pensão. De fato perde, porque a nossa lógica, meu camarada, acredita, tá aqui, tá? Números, capítulo 36, tá? Essa lógica da lei de introdução ao Código Civil lá da década de 40, tá? E ainda esse resquício desse entendimento da pensão militar como herança, tá no Código, cara, tá na legislação, tá? A legislação que fala sobre o Estatuto da Força Armada, né? Da década de 40, acho que é 1946, vai dizer lá, herança. Pode ir lá que você vai... Não, Teodoro, a Bíblia, não é, cara? E vamos aqui, tá? E vamos aqui. Capítulo 36, verso 1, Números, tá? Os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, foram falar com Moisés. Moisés! Ô, Moisés! Coitado do Moisés, cara. Coitado do Moisés. E com os chefes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. Eles disseram: o Senhor Deus ordenou ao meu Senhor que, por sorteio dê esta terra em herança aos filhos de Israel. E ao meu Senhor foi ordenado pelo Senhor Deus que a herança do nosso irmão Zelofeade fosse dada às filhas dele. Olha isso, cara. Porque Deus levou a causa das meninas para Deus, né? Moisés levou, e Deus falou: de fato essas meninas têm razão, cara. Elas se posicionaram como Samar, né? Elas se posicionaram e reivindicaram o seu direito, pô. Ó, advogado Moisés, é isso, cara. Reivindicaram os seus direitos, tá? E Deus falou: de fato essas meninas têm razão, cara, dá a porção delas. Mas e aí? Surgiu esse problema, tá? Então você complementa, você lê lá as filhas de Zelofeade. Eu acho que é Gênesis capítulo 27, eu acho, 30 e pouco. Vai lá ler e depois dá teu corre aqui em Números, pra você ver a consequência do que Deus fez lá aqui, cara. Coisa linda, pô. Moisés é lindo. E aí ele vai falar isso, tá? E aí vai dizer assim: o Senhor ordenou, né, que por sorteio dê esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu Senhor foi ordenado pelo Senhor Deus que a herança do nosso irmão Zelofeade fosse dada às filhas dele. Porém,
se elas casarem com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, você vai dividir a herança aí, cara? Não pode, pô. Se elas casarem, cadê? Vai dissolver isso aí, cara. É isso, pô. Acreditem, cara. É isso. Sei que é difícil, né, cara? Deve ser muito complicado, né? Porque eu venho com esse montão de coisa. Quando eu começar a falar, né? Por exemplo, só uma pausa porque tá fazendo esse barulho, tá, pessoal? Mas para não ler a palavra do Senhor com esse barulho. É a igreja também, mas vamos pra cá, tá? E aí é o seguinte, eu vou falar, por exemplo, sobre seleção, ingresso e incorporação dos temporários. Eu vou falar sobre carteira de identidade. O que significa isso, gente? Identidade do bombeiro militar, cara. Serve pra polícia militar, tá? Vou falar sobre normas gerais de ação de almoxerifado médico. Meu Deus, o que é isso, cara? Meu Deus, o que é isso, cara? Vou falar, né, de uma medida provisória aí que cria esse fundo patrimonial. Caramba, meu camarada, o que a gente tá fazendo, cara? E tem que ser assim aí, ô BRJ, porque não tem como não, pô. Eu não vou deixar de entregar, cara. Ainda que eu tenha que viver da minha lá reforma, né? E é isso, pô. Porque eu não vou deixar, não vou me sacanear, não, pô. Ah, mas não vão mesmo. Não vão, não, pô. A advocacia não é profissão pra covardes. E eu não vou deixar de falar o que tem que ser dito. Não mesmo, pode fazer o que quiser, não vou não, pô. Não vai me calar. Não vai me calar. Tem que me aturar. Muito. Ainda mais se considerando o corpo de bombeiros, tá? Toda hora errar isso, tá? Não vou passar. Ainda que eu não ganhe R$1 por isso, tá? Que eu entregue o meu conhecimento, que eu consiga ali promover, tá? A suspensão por decreto legislativo de todas essas instruções normativas e como consequência, tá? Que tenha que ser convertido militar temporário. Tudo bem, cara. Tudo bem. Vamos pra cá. E aí, vamos voltar a ler a palavra, tá, pessoal? Números 36, tá? E aí, vamos aqui. Números 36, verso 3. Porém, se elas casarem com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, a herança delas seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim, seria tirada uma parte da herança que nos cabe por sorteio. E quando chegar o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo daqueles a quem vierem a pertencer. Assim, a herança delas será tirada da tribo de nosso pai, de nossos pais. Então Moisés deu a ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José está pedindo o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor deu a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo: elas podem casar com quem quiserem, desde que se casem na família da tribo do pai delas. Segura essa informação. Pode casar. Desde que case ali na própria família ali da tribo dos pais dela. Por quê, cara? E é por isso que existe essa previsão de que ela perde. Porque ela tá ganhando a pensão, não tá? Tá recebendo a pensão que é legítima, tá? Não é nenhum favor, não. Então ela tá recebendo a porção da herança. Porque os camaradas tudo juntinho, tá? Força Armada, O que isso tem a ver com o Rio de Janeiro? Eu não sei, tá? Perguntar pros inteligentes. E aí você tem ali ela recebendo. O pai morreu, ela tá recebendo. Mas se ela casar com um militar? Pode cortar. Porque é o marido que vai custear ali as despesas dela. E tá todo mundo junto aqui, juntinho, todos somos uma família, tá? Todos somos uma família, tá? A casa é pequena, a comidinha é pouca, tá? Ou tá bom pra todo mundo, não tá bom pra ninguém, pô. E aí pode cortar, pô. Então, era essa a lógica. Então, se ela casasse com um outro militar, o pai morreu, ela casou com o militar. Perdeu. E ela não ficaria desassistida. Mas partindo dessa lógica, teoricamente é justo, pô. Porque naquele momento histórico, não hoje, tá? Porque eu vou falar aqui de uma questão aqui de ingresso do Corpo de Bombeiros, falando sobre a mulher grávida, hein? Meu Deus, o que é isso, cara? E a LERJ não faz nada, ninguém controla, o Ministério Público não controla, e olha o que tá acontecendo, hein? A mulher, ela é punida porque engravidou durante o concurso, é isso mesmo? 2025? Ninguém controla, pô. Você colocar, né,
tempe na identidade do camarada, quem mandou fazer isso? Quem mandou fazer isso, pô? Você ter um tipo, né, de divisa, enfim, manicaca, tudo diferente, mas quem autorizou a fazer isso? Essa discriminação não justificada. Aí o cara vai apresentar a identidade para fazer uma compra. Meu Deus, o que é isso, cara? A quem serve? A que senhor essas pessoas estão servindo, cara? Ninguém controla nada, pô. Outra coisa, pessoal. Tô muito irritado com isso, tá? Porque isso não representa o corpo de bombeiros, tá? Não mesmo. Não mesmo, tá? Não pode ter competição, cara. Porque pro bombeiro militar, ele ganha quanto mais solidário, tá, cara? E humano ele for, pô. E não o contrário, não é separar, não é dividir pra conquistar, não, pô. Ao contrário, pô. Não é lógica de empresa, não é gestão, tá? Não é gestor, não, é comandante. E o negócio é tenso, pô. Cara. Vou falar aqui pra vocês, mas enfim. Então, se ela casa, cara, ela com outro militar, né, com um militar aí, de novo dilui aqui, Teodoro, sua família, Teodoro. É isso, cara. Então, o pai morreu, ela tá recebendo, mas ela casou com o militar, tamo junto, cara, corta a pensão da menina. Mas isso antes da Constituição Federal de 88, pô. Acredita nisso, cara? É herança, pô. E ela era casada. E aí o marido morreu. E aí ela casou de novo. Aí tem que olhar ali o contexto histórico, tá? Pra saber como é que é esse negócio de divórcio, separação. Meu Deus, eu tô estudando sobre isso. O que significa isso, cara? De novo, além de introdução, pô. Não é simplesmente chegar ali e mudar lá, cara, a ementa, não, pô. Ah, vai mentir pra outro, pô. Que isso, cara? Vejam o que foi feito na Lei Complementar 95 de 98 aí por um decreto do governo Bolsonaro. Ah, sai fora, meu camarada. Sai fora, pô. É isso, cara. O que fazer com a Lei Complementar 95 de 98? É isso, cara. Ela vai falar sobre a integração, tratar sobre legislação. Teodoro, então a gente vai entender, né, a lei de introdução como uma norma de sobreprincípio. Teodoro, isso não é uma cadeira, Teodoro, isso é uma bola. Né? Eu vou voltar pro Graciliano quando eu terminar esse vídeo, tá? Muda as ideias, melhor, tá? Muda as ideias, tá? E vamos aqui. E aí vamos aqui. E aí ela vai dizer assim, ó, elas podem casar com quem quiserem, desde que se casem na família da tribo do pai delas. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo a outra. Não passará. Pois os filhos de Israel devem ficar vinculados, cada um, à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel deverá casar com alguém da família da tribo de seu pai. A tribo, Teodoro, é de Maria, Teodoro, as tribos, Teodoro. Eu amo direito militar, cara. É muita gente pra se explicar, cara. Meu Deus, o que é isso? É vida de saúde pra mim, tá? É vida de saúde, cara. Meu Deus. É isso. Qualquer filha, né, que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel deverá casar com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel devem ficar vinculadas cada uma à sua herança. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois, aqui é o nome delas, ó, Macla, Tirza, Ocla, Milca e Noa. São as meninas que... Ô, Moisés, não é justo, Moisés! Foram lá reclamar, né, cara? Igual o Teodoro, tá gritando, a lei constitucional, cara! A lei constitucional, a lei 9.537 é constitucional, cara! Para maluquice, cara! Não, Teodoro, joga terra, Teodoro! Tá longe pra caramba da eleição, né, cara? E vai o governador falar um montão de coisa lá, epa, Teodoro! E é isso, cara. E vai dizer, né, filhas de Zelofeade, né? Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim, as filhas de Zelofeade, digo menina, cara, caramba, que maneiro. Filhas de Zelofeade, né, casaram com filhos de seus tios paternos. Casaram nas famílias das tribos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou aos filhos de Israel.
nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Coisa linda, pô. E é isso. E aí você tem essa questão vigorando até hoje, cara. Não, e você não consegue entender, né? Por que perde, né? Perde por isso. Acredita, perde por isso. Tem mais, né? Dá pra gente fazer mais, né? Mas se você pegar a lei, pegar lá o Estatuto da Força Armada de 1946, tá? 46, camarada. 46, tá? Vai lá no finalzinho que vai estar escrito assim, herança. Herança é a menina, filha de Zelofeade. É isso. Então, se ela casa, ela perde. Ela perde a pensão, que é deixada pelo pai, e ela perde se ela era casada com um militar. Mas se ela casar com um camarada da tribo, né? Cara, você tem que ver essa igreja, né? Que é a igreja dos militares aqui no Rio de Janeiro. Caramba, cara! É igual aquela ordem ao mérito militar, né? É uma confraria, sei lá o que é aquilo, cara. De Portugal, né? 1500 alguma coisa. Vai estudar, cara. Cruz de Aves. O que isso tem a ver com o Rio de Janeiro, com o Brasil, cara? Ficou sequela, né? E aí você tem esse clubinho à parte. Não pode, tem que acabar com isso, pô. E lê a Bíblia, tá? Justificação, tá? Tá na Bíblia. Conselho de disciplina tá na Bíblia. Tá na Bíblia, cara. Justificação é um troço sinistrão, pô. Sinistrão mesmo. Porque, caramba, é como se você justificasse o que aconteceu, né, cara? E se Deus te justifica, tamo junto, pô. Segue a vida. Caramba, meu camarada, o que é isso? Caramba, o que é isso? Não, pô. E eu tenho que ter muito cuidado pra falar isso aqui, tá? Porque, caramba, dói. Dói muito, tá? Dói mesmo. Eu vi a nossa ministra do STM, né? A ministra Maria Elizabeth Rocha, né? Falando lá né, naquela igreja, né? Do Vladimir Herzog, né? Caramba, o que é isso, cara? Que é isso, meu caro? E ela falando, né? Cara, realmente, a gente tem que mudar muita coisa, tá? O que eu puder fazer para ajudar, nós temos mais uma menina no STM. É isso mesmo, tem que botar mulher, tá? E não tem sacanagemzinha não, tá? É isso. A ministra Verônica alguma coisa, todo o meu respeito. Eu espero que a senhora faça a coisa certa. E o que a gente puder, enquanto advogado, fazer para ajudar, tem que fazer, tá? Para não deixar ficar de sacanagem. É isso. O que eu puder fazer, com certeza eu vou fazer. Vamos fazer várias discussões, tá? Várias discussões aí, vou dar a minha ajuda, tá? Como profissional advogado. Eu tenho muitos artigos, tá, pessoal? Para disponibilizar aí, que eu falo de todos os temas que vocês imaginarem no Código Penal Militar, processo, enfim, eu falo de tudo. Mas é muito astuto, né, cara? Tem que ter cuidado, né? Mas eu quero contribuir muito, né? Tanto com a presidente lá do STM, né? Quanto com essa nova ministra aí que nós temos agora, né? Mais uma menina. Que a senhora faça a coisa certa. O país precisa, tá? Excelência, o país precisa. Verônica, caramba, esqueci seu nome, seu sobrenome. Mas é mais uma menina nossa lá, brasileira, para fazer o que é certo, botar os homens na quadra deles, tá? E é isso. Mostrar aqui pra vocês essa situação no Corpo de Bombeiro Rio de Janeiro, pô. Falou sobre mulher grávida, cara. Que loucura é essa aqui, pô? Ainda mais considerando o Corpo de Bombeiros, pô. Ainda mais considerando o Corpo de Bombeiros. Que loucura é essa, pô? Mas não tem controle, tá? E depois dá ruim, pô. É isso. E aí, essa questão do Código Penal Militar, a gente tem muito cuidado. Não pode acabar, tá? Não pode acabar com a justiça militar. Mas a gente tem que refazer muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Quando eu for falar, por exemplo, né? Dessa questão do almoxerifado, controle ali de material médico hospitalar, caramba, licitações e contratos, vocês vão entender. Porque aí você tem os crimes previstos na própria lei, né, de licitação, Código Penal Comum e Código Penal Militar. E aí não dá para correr, pô. Porque aí você tem, né, em 2017, né, essa alteração no Código Penal Militar, cara, que nem, meu Deus do céu, tem coisa que... Observem a fundamentação do Código Penal Militar. São 2 atos institucionais. O que fazer com a emenda constitucional 1178 aí, gente? É isso, tá? É complicado, tá? Comprei essa obra aqui, tá, pessoal? Vamos ter responsabilidade, tá? Essa obra aqui, ó, Direito Militar em Foco, tá? Associação dos Juízes Federais da Justiça Militar. Comprem, tá? Comprem, tá?
Muito boa obra, cara. Tem um juiz aqui, rapaz, o que é isso? Aí, para falar de licitações, tá, pessoal? Essa obra aqui, tá? José Afonso da Silva, licitações e contratos administrativos. Aqui, pessoal, José Afonso da Silva, tá? Aí, José Afonso da Silva, falar de licitação, tá? E esse livro aqui, tá? Falando sobre a previsão aqui do Código Penal Militar, né? Quando cuida dessa questão de licitação. Eu falei lá atrás, rapa fora disso, médico, enfermeiro. No Fernando só caiu. Vai chover, hein, cara. Ó, tá vazando sol. É isso. É isso, tá? Eu sou bombeiro, tá, cara? Eu corro pra proteger, tá? Eu tenho muita raiva, tá, cara? Mas o Teodoro eu corro pra proteger, tá? Tá confundindo as coisas, hein? Eu corro pra proteger, tá? Se eu falar, meu cara, preste atenção, hein? E se eu ficar quietinho, tá? É porque ou você morre ou eu morro. E eu tenho que ficar quietinho. Quando eu falar pra vocês sobre identidade, cara, vocês vão entender, pô. E eu fico vindo desaforo, pô. E na hora que dá ruim, você rapa fora, né? E larga o advogado. Que se lasca toda hora, se lasca. Mano, não, pô. Então eu tenho que ficar quietinho, tá? E nem tudo eu posso dizer, tá? Me chama aí que eu falo na OAB, pô. Mas se eu falar vai dar ruim, porque vai ter que resolver. É isso. Luciano Coca Gonçalves, pessoal, ó. Ele fala sobre conflito entre os crimes militares em licitação e contratos, Código Penal Militar versus legislação penal comum. Que leitura, pessoal. Muito bom. Muito bom. Luciano Coca Gonçalves, juiz federal, tá, pessoal? Da Justiça Militar. E aí ele vai falar sobre os tipos penais, tá? O pessoal astuto aí que quer, pá, gestor, faz licitação. Tô falando, hein? Vamos ler aqui, tá? E ele vai fazer uma discussão muito interessante, tá? Ele tem um entendimento diferente da maioria, né? Do entendimento majoritário, né? Nesse conflito de normas penais, né? A especialidade, o STM decidiu há pouco tempo, acho que há pouco tempo, falando que você, pelo princípio da especialidade, você vai aplicar a lei substantiva castrense, né? O direito penal militar. Mas ele tem um entendimento, concordo com esse magistrado e vou acrescentar. Concordo e vou acrescentar. Ele faz uma lógica de Zaffaroni, né? Essa lógica desse sistema penal conglobante. Porra, coisa linda. Zaffaroni, pô, e Nilo Batista, cara. Respeita aí, pô. Respeita aí. Isso aqui é música pro ouvido, cara. Porque é uma visão constitucional, pô. Uma visão convencional, pô. Não pode acabar, mas tem que refazer esse negócio aí. Tem que refazer, pô. Sempre foi assim, igual aquela personagem, né? Sempre foi assim, vai ficar assim, vou morrer assim. Não, tá? Não, porque a trincheira aqui da advocacia não passa não, pô. Faz a trincheira aqui não passa não, pô. Quero ver passar, pô. E ele faz essa discussão lindíssima, cara. E ele tem essa lógica, né? É inadmissível, página 156. Inadmissível incongruência e desproporcionalidade no sistema penal analisado como um todo. Interessante. E aí, olha que interessante, cara. Eu vou contribuir com ele. É isso, cara. Sem vaidade, pô. Sem vaidade, cara. Elogia quando tá bom, quando tá ruim. Ei, pessoal, não gostei não, hein, prof. Dá ruim aqui, cara. É isso, pô. E dá tua ajuda, cara. O que eu vou contribuir com ele aqui, cara? Eu busquei numa obra do professor saudoso, né? Professor Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenwald. Código Civil, tá? Cara. Código Civil vai ajudar isso aqui, tá? Vou mostrar pra vocês, pô. Código Civil, cara, vai ajudar aqui, tá? Porque essa ideia, né, da fonte formal e material do direito. Porque o professor, nessa obra deles dois, né, eles falam sobre isso. Porque essa questão de você fazer a interpretação, a legislação, né, ela é feita naquele momento histórico, então você tem que fazer toda aquela lógica, né, para você entender. E aí eu pego essa ideia deles dois nessa obra que eu tenho sobre Código Civil e venho para cá e faço a minha colaboração em relação a isso aqui que ele está cuidando, para dizer que de fato é mesmo. A gente tem que fazer esse diferencial, porque se você for pensar nessa lógica,
Você vai dizer assim, pô, Teodoro, mas aí a gente aplica qual? Eu entendo que tem que aplicar o que é pior. Porque você considerar, por exemplo, que quem fez o Código Penal Militar e Código de Processo, eles foram feitos, tá? Código de Processo Penal Militar e Código Penal Militar com o Congresso aberto. Ministros militares. Não estava fechado o Congresso quando foi feito não, tá? Vamos estudar. Acho que 29 de outubro de 1969. É isso, tá? É isso, tá? Foi lá e fez, tá, cara? Faz a emenda 1 na Constituição de 67, traz a previsão, por exemplo, no artigo 13, parágrafo 4º, parte final, para dizer que tem que ganhar tudo igual. Marinha, Exército Aeronáutico e Estados. Cara, olha isso, tá? A parte final do artigo 13, parágrafo 4º da Constituição de 67 foi alterada pela Emenda Constitucional 1 de 69, e aí você traz a previsão de que é todo mundo igualzinho. E aí você vem, cara, em 2019, com a Emenda Constitucional 103 de 2019, Eba Teodoro, 103 de 2019, aí invade a Constituição, altera o finalzinho para falar de inatividade e pensão. Que loucura! O que fazer com o artigo 144, parágrafo 7º, hein? Da Constituição Federal, hein, cara? E aí você vai lá e ressuscita o morto, né, cara? Você altera a Constituição Federal, vilipêndio total, cara. Partezinha final do artigo 22, inciso 21, cara. Emenda Constitucional 103 de 2019. E invade o decreto 66769 por intermédio de outra lei inconstitucional. Porque a lei 13.954 de 2019, ela cuida de temas. Vamos ler professor José Afonso da Silva, quando ele fala sobre as normas constitucionais, a eficácia das normas constitucionais, cara. Porque a definição de lei complementar, de acordo com a matéria, né, que é cuidada por aquela legislação, cara, que exige ali uma atenção melhor, pô, em razão da acessibilidade do direito que é cuidado ali por intermédio daquela lei, cara. Epa, Teodoro, e aí faz aquele bololô, nem podia ter feito aquilo, cara. Porque como é que fica o veto numa legislação como aquela, 13954, cara? Fala sobre tudo por lei ordinária. Não pode aí, pessoal. E aí invade o decreto 66769, altera, cria militar temporário, cria sistema de proteção social. E o que fazer com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro aí, inteligente? É, cara, é isso, pô. É isso, meu camarada. Doa quem doer, pô. 13954, 13967. Achou que não fosse sair, pô. Mas agora eu quero ver, pô. Deu muito ruim, pô. E aí o professor vai cuidar disso aqui, tá? E eu quero ver o que vai dar, tá? Vou falar sobre o almoxarifado médico, tá? Pra vocês entenderem, hein? Vamos falar sobre medicação psicotrópica. Vou falar sobre o almoxarifado médico, tá? Tá de sacanagem? Vou falar de almoxarifado médico. Não. Vou falar, pô. Vou falar... Eu já falei, pessoal. Bateu, levou. Vamos falar de almoxarifado médico, tá? Almoxarifado médico, tá? Vou falar de almoxarifado, tá? Todo. E vamos falar, sabe, de medicação psicotrópica, tá? Vamos falar sobre lei de drogas, tá? Vamos falar sobre medicação controlada, tá? Aquela lei, a lista lá da Anvisa, tá? E o que está sendo feito com medicação controlada no âmbito do Corpo de Bombeiros, tá? É muita gente para explicar, já falei, pô. Mas é bom que a gente já resolve, né? E é isso, tá? E é isso. Comprem, tá, pessoal? Comprem, tá? Vamos estudar, tá, pessoal? Vamos estudar, que vai dar bom pra muita gente, ruim pra muita gente. Vamos estudar, tá? Reforma da Previdência e contribuição dos inativos, tá? Estudar, tá, cara? Estudar, tá? Vai falar gacinha pra outro, tá? Vai falar gacinha pra outro, tá? Cara? Vai falar gacinha pra outro, tá? Quero ver o que vai dar isso aí, tá? E não arquiva não, tá? OAB não arquiva não. E não tem essa de acordo de não persecução administrativa. Eu, Teodoro, não preciso disso. Não preciso e entendo que isso é um absurdo, tá? É a minha visão acerca disso. Vamos ler o livro Soldado do Estado, tá? Soldado do Estado, tá? Leiam Soldado do Estado. Muito bom também, tá, cara? Muito bom, tá? Teodoro, doido aí, Teodoro, Soldado do Estado, tá? E vem depois com essa obra aqui, tá? Soldado do Estado e essa aqui, tá? Para você entender se você pode fazer acordo de não persecução para infração do Código de Ética aí da OAB. Pode não, pô.
Pode não, tem que aplicar a lei federal, pô. Tem que aplicar a lei federal, pô. E se registrou, vamos junto, pô, porque aí eu, Teodoro, quero ter o direito de falar, epa, não foi assim não, tá? E pegar ali um título, né? Porque vamos ver o que deu, tá? Porque aí eu quero desagravo, eu quero tudo. Não arquiva não, pô. Não arquiva não, porque eu, Teodoro, tô fazendo a coisa certa e eu não quero que arquive. Pode me chamar. Pode me chamar. Não arquiva não, pô. Não, tá? Não. E não tem acordo. Não, tá? É preto no branco, bonitão, procedimento até o fim. É o que eu quero. Não vou passar. E não pode fazer, tá? Em especial no respeito à Procuradoria do Estado. Não pode fazer, pô. Não, vamos aplicar a lei federal. Até porque, né? É lei, tá? Miguel Seabra Fagundes. Administrar, tá? Administrar, tá? Julgar e legislar, tá? Então não tem essa não, pô. É uma lei federal, então não tem essa de acordo de não persecução. Não. Negativo. Negativo, tá lá, a previsão bonitona lá e tem que fazer, pô. E pra terminar, você aí, é isso, tá? Você que perguntou, tá, cara? Tô respondendo aqui e tenho certeza que vai ajudar muita gente. Mas a questão das meninas, pensionistas, né? Eu digo meninas, mas enfim, é uma forma carinhosa, tá? Em relação aí, é desse modo que funciona, cara. Porque aí morreu, a pensionista recebe, né? Porque o militar na Força Armada, tá? Militar não contribui para a Previdência. Não tem Previdência. Não tem. Quem paga é o Tesouro Nacional, Orçamento Público, tá? Não é essa sacanagem que estão fazendo com a gente não, tá? Mas foi longe demais, né? Foi longe demais esse negócio de reforma aí. Vamos junto, pô. Tem que derrubar tudo. E a gente vai ver quem de fato aí tá falando a verdade. Porque tem que derrubar tudo. Tem que derrubar tudo. A gente tem que estudar e entender que maluquice é essa de CPI. Cadê a MP? Meu Deus, eu tô ficando doido não, cara. Que loucura é essa, cara? Aquilo ali é um absurdo, pô. É pra se promover, cara? Negativo. Isso é papo pro MP, pô. Que loucura é essa, cara? Não, meu camarada. Aí fica ruim, pô. Porque, caramba, o país... é um apagão legislativo, um troço surreal, cara. Aí você tem essa lógica de administração informal. Vou mostrar pra vocês, cara. A administração informal, tá? Aí o legislativo dá um comando aberto, é uma norma em branco. E aí você vai lá e faz, comandante da Marinha, das Aéreas Aeronáuticas, Corpo de Bombeiro, Polícia. E depois vem com esse papinho mole aí de dizer que faz lei do afetivo. Vai passar vergonha, pô. Vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Faz aí, pô. Já fez errado, tá? A lei do efetivo que vocês fizeram no CBMERG final do ano tá errada. É isso, cara. E eu sou advogado, decido a estratégia. Arquiva aí, pô. Não foi nada só carregador. Arquiva. Arquiva aí, pô. Processo judicial. Arquiva, pô. Eu já sei que não vai resolver, pô. Então arquiva pra eu poder fazer o que tem que ser feito, pô. Arquiva aí, pô. Faz o que quiser, pô. Cara. Quem decide a estratégia sou eu, pô. É isso, pô. Arquiva aí, cara. Nada. Arquiva aí, pô. Arquivou? Revisão criminal. Arquivou? SNJ. Epa! É isso aqui, pô. Vai, pô. É porque eu fico quietinho, né? Pensa que eu sou otário, né? Não, cara. É porque eu respeito as instituições, tá? Cara. Eu respeito as instituições, tá? Mas não vai me tirar de otário, não, tá? Eu vou fazer uma questão aqui da identidade militar pra vocês entenderem, tá? Pessoal aí da reforma, tá? Pra vocês entenderem o que tá acontecendo, tá, cara? É o Teodoro. E depois todo mundo corre e ainda quer me desprestigiar. Vai pra desenrolo com os comandos e quer me desprestigiar. Negativo, cara. Porque eu vejo coisa que, eu tenho que recuar. Porque senão você aí morre ou eu. E eu já vi, cara, que eu tenho que me proteger. Porque o cliente é o primeiro a correr, tá? É isso, cara. Então eu não tenho cliente, eu tenho causas. Porque depois é o meu pescoço. É isso. É isso, tá? Então não tem essa não. Então, meninas, o camarada lá, bombeiro, que perguntou no podcast de um camarada músico, que eu gosto muito do pessoal aí de músico, bombeiro, né? Tem podcast ali que eu tô assistindo, eu gosto muito dele. E aí o camarada lá pergunta, né, sobre essa questão da pensão aí, porque casa perde. Perde porque a gente tá na Bíblia, tá? Números capítulo 36. É por isso. Porque a pensão militar ela é entendida como uma herança nesse momento histórico, tá? Então você tem que interpretar esse artigo, esse
capítulo 36 de Números, em conjunto com a Lei de Introdução ao Código Civil e o Estatuto da Força Armada, que não tem nada a ver com a gente, mas em 1946 o Rio de Janeiro era a capital federal, né? Então você tem toda essa memória e até hoje funciona assim. Até hoje funciona assim. Então é herança e se ela casar, ela perde. Porque é um camarada estranho, de outra tribo. É de outra tribo, pô. E vai lá, cara. Não vai aqui dividir nossa herança aqui não, tá? Ela ganha uma porção da herança. Essa era a visão na época. Pode perguntar aí que é isso. E aí você tem essa lógica. E aí você tem o Estatuto da Força Armada de 1946. E depois você tem 69, né? 71 e o que nós temos hoje de 80. 80, anterior à Constituição Federal de 88, pô. E a Constituição é que tem que se adaptar. Não. O professor Eliese fala isso. A Constituição não vige da porteira pra fora, não. Ela entra pra dentro do quartel. É isso, pô. Não pode ser assim, tá? Não pode mesmo. O que fazer com isso? Também não sei. Também não sei porque militar não contribui pra Previdência, não tem que contribuir. É sistema de proteção social porque não tem contribuição. Não tem. E eles foram fazendo as adaptações, né? As alterações topográficas, tá? Observem o que foi feito no artigo 41, salvo engano, da Constituição, cara. Que covardia foi aquela, cara? Que covardia, cara. A forma como você adquire estabilidade. Mudou completamente. Mudou completamente, pô. Acho que mudou, mas não mudou não, tá? Porque a Constituição Federal é um organismo vivo, fala, conversa, basta que você queira, estuda um pouquinho, porque a gente é idiota, não estuda. E aí os astutos que estuda, sujeira intelectual, né, cara, sacaneia a gente. É um refrigerante, tá? É um refrigerante, eles vão lá, bebe tudo, tá? E bota a culpa na gente, servidor. A gente, pobrezinho coitado, tá no vale seco de ossos, eles bebem tudo, sacaneia todo mundo e depois ainda bota a culpa na gente, que o servidor público tem que botar bolsa. Não, cara. É isso, é a gente que controla esses caras, porque de 4 em 4 anos ele muda. O servidor permanece, então é servidor de carreira, pô. E acabar com esse negócio de cargo em comissão aí, pô. E é todo mundo servidor da República igualzinho, tá? Porque a Constituição não fez diferença. Mas, infelizmente, né, Teodoro, é isso. E aí você tem a administração pública com essa ideia, né, de pessoa jurídica, né, dessa autarquia, fundação. Vergonha na cara, hein? Você tem pessoa jurídica, tá? Entidade aqui, tá? E os órgãozinhos dentro dela, tá? Então, pessoa, tá? Pessoa jurídica, tá? Estado, tá? E os órgãozinhos dentro dela, tá? O intestino não é menos importante não, tá? Tô falando, tá? Não é não, pô. Mas tá uma bagunça. E é onde eu falo, tá? Que tá todo mundo arrumado e só o militar que fica assim, ó. E aí vai dar ruim, tá? Então eu vou fazer a discussão das instruções e não é justiça, tá? A alerge, tá? Para derrubar decreto legislativo, tá? Suspendendo os efeitos dessas instruções do Comando do Corpo de Bombeiros, tá? E já tô avisando, tá? Todas essas legislações, tá, pessoal? Todas essas resoluções da SEDEC, tá? Tudo isso aqui, tá? Teodoro, para de maluquice, Theo. Tudo isso aqui, tá? É decreto legislativo, tá? Não tem justiça não, hein? É decreto legislativo, tá? É decreto legislativo, tá? Corpo de Bombeiros, tá? É decreto, tá? É decreto. Usurpação de competência do legislativo, tá? Aí você tem os vícios formais e materiais. Vamos estudar, pô. É só alerge, tá? Não tem essa não. E a gente depois vai pra lá gritar. Eu quero ver. E é isso, tá? O pessoal da Penergia é isso aí. Esperar pra ver o que o OB vai fazer, né? Vou tomar um café, tá? Vou tomar um café. E é isso. Assistam meus vídeos, eu falo muita coisa lá, tá? O comando já pode pegar o que eu falo ali e já utilizar, tá? Não tem como fazer ele do efetivo não, pô. Não mesmo, porque tem que alterar o Estatuto da Polícia pra mexer, tá? A promoção da praça vai trazer isso, porque tem que mexer no Estatuto, tá? Olha isso, hein? Tem que mexer no Estatuto, tá? Tem que mexer no Estatuto, os pontos centrais ali que falam sobre promoção, vai ter que mexer tudo ali. Estatuto, lei do efetivo, lei de ensino, lei de remuneração, e aí, para fazer as alterações, vem com a lei complementar e já vai alterando aos poucos, tá? Respeitem aquele que estuda, tá?
tem que ir alterando aos poucos, tá? Não pode alterar de uma vez, vai dar ruim, pô. Mas é os homens que sabem. Não. É o capitalzinho político para ano que vem. É isso, tá? Então tem que ser alterações pontuais. Vai fazendo alterações pontuais. Então você tem que mudar a lei do efetivo, mudar a lei de ensino, tudo por legislação complementar. Lei complementar não tem lei orgânica, é lei complementar. Para votar, o quórum, a gente tem que entender o regimento interno é um absurdo, o regimento interno da LERJ, cara. O que fazer com isso, cara? A Constituição do Estado. Me diz aí, o que vocês fizeram com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro? Com as emendas 18, 19 e 20, pelo menos, tá? 18, 19 e 20, 32. O que vocês fizeram? Tá tudo do mesmo jeito, pô. E o que fazer com isso? Tá vendo isso aí, pô? Vai aplicar direto? Aí tu vai pegar lá e vai aplicar aqui? Não tem legislativo no estado do Rio de Janeiro? É isso, pô. E você... E aí vai chamar? Chamar o quê, pô? Convocar? Retorno? Não tem essa, tá? Tem aumento de despesa. Porque se o militar tá na reserva remunerada reformado, não pode, tá? Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, não pode. O militar reformado, ele rompeu em definitivo o vínculo com a corporação, tá? O que tem de previsão lá no Estatuto da PM do Bombeiro é ilegal, imoral, inconstitucional e tudo que vocês quiserem. E quem voltou tem que recontar o tempo. Então como que isso vai dizer, cara, que não tem aumento de despesa se chamar uma pessoa que está em casa? Mentira. Tem que chamar, ok. E tem mesmo, tá? Porque não tem efetivo. O tempo não é 35, é 30 anos, tá, meu camarada? Você tem que ir embora pra casa. E o que fazer com isso? O Estado quebra, pô. Porque todo mundo sacaneia o militar, cara, mas quem garante todo mundo é o militar, pô. E você não pode forçar o cara a ficar na ativa, pô, porque vocês fizeram patifaria. Vejam o que o governador falou lá no Congresso. Vejam o que ele falou, pô. Que a GRAM foi feita desvio de finalidade na cara de todo mundo do MP e ninguém vai fazer nada. É, cara, porque todo mundo amigo, ninguém quer ficar mal com ninguém. E eu sou mal a ser batido. Só que se deram mal, pô. Até combinou, né? É isso, pô. É isso. É isso, pô. Como é que é isso, cara? Você abertamente fala que você faz a GRAM, cara. Tinha que tentar na Gretchen, cara. Que loucura, pô. Aí você pega 2 gratificações, MP, isso é inconstitucional, cara. Você pega 2 gratificações pra criar GRAM, cara. Não é gratificação, é aumento e eu quero meu dinheiro, tá? É, tá? É, de fato, o governador Cláudio Castro tem razão. Aquela não tem que pagar não, porque aquela lei... Ela não tem que pagar não, é. A lei é constitucional, pô. É, cara, recomposição salarial é constitucional, porque é lei ordinária, pô. E o que foi feito da ação civil pública aí para questionar a GRAM? Não tem ação civil pública, meu caro. É inconstitucional, representação de constitucionalidade do TJ, vou bater até o fim, pô. E, de novo, aqui para terminar, tá? Ah, vai fazer ADIM? Tá certo. Suspendeu o conflito, a culpa é de quem tá chamando aí esse camarada. E de verdade tá achando que esse deputado vai ajudar a gente, cara? Pedro Paulo, né? Rapaz, o que é isso, cara? Vê lá o que o camarada tá fazendo com o servidor na União, cara. Tu acha mesmo que vai ajudar servidor no Rio de Janeiro, cara? Viu ali uma oportunidade, cara. Para de maluquice, pô. Então a gente tem que cobrar de quem tá chamando esse pessoal aí pra ajudar a gente, tá? Porque o que eles querem é isso, é suspender o conflito. É o que eles fariam. Cadê o RE que subiu ali? Cadê o RE, cara? Cadê o RE? Voltou? Peraí. O RE que subiu. Que a advogada falou pra todo mundo aí no vídeo, cara. Cadê o RE, cara? O que aconteceu com esse RE que subiu pra falar sobre a GRAM e depois voltou? Mas pode isso, Teodoro? Ele foi recebido ou não, o RE? Recurso extraordinário no STF. Puta, pelo amor de Deus, pessoal. Não volta não, pô. É, tem que resolver, pô. É, não, pô. Tem que entender o que houve, pô. Meu Deus, o que é isso? Não pode, tá, pessoal? Não pode. Você viu que eu tô abafado, né, cara? É isso. Então não arquiva não, tá? O presidente vice, arquiva não, tá? Me chama aí, pô. Porque eu quero ser ressarcido por isso. Eu quero. Ah, eu quero. Quero mesmo, tá? Eu quero, tá? Identificação e fazer tudo bonitão, pô. Pode me chamar, pô. Porque aí não vai ter jeito, tá? É só o que eu espero. Porque é sobre isso. É igual eu pedir declínio de competência de processo para a auditoria da justiça. É claro, é assistente da acusação e aí eu quero ver se não vai resolver. O MP, cara, vou te falar aqui. Provas no processo penal, cara, a prova é do processo, não é da parte. Então se a defesa pede, o MP tem que produzir, pô. Porque a prova interessa ao processo e não à parte. A prova interessa ao processo e não à parte. E o promotor que se mantém inerte tem que responder.
Que é todo mundo servidorzinho da República, povozinho coitado. E é isso. Então, para terminar, tá? Em relação às meninas, pensão, tá? Se ela casa, ela perde, porque nós estamos na lógica de Moisés, tá? Números, capítulo 36. As filhas de Zelofeade. E aí você vai lá e vai ler o Estatuto da Força Armada de 1946. Faça isso. Leia. E você vai me dar razão. Leia e você vai me dar razão. O que fazer com isso, Doro? A gente tem que discutir, tá? E as questões do STM funcionam assim. Porque o que fazer com isso? Eu não sei. Mas da forma como tá, não dá pra continuar. Não tem achismo. É preto no branco. E é isso, tá, pessoal? Agradeço muito a confiança, tá? E é isso. Vamos esperar aí pra ver o que vai ser feito em relação ao OAB, tá? E é isso. Não vou deixar de entregar nada que eu tô fazendo aqui, né, que não tá relacionado, obviamente, a essa questão. Por exemplo, eu tô tratando, né, sobre essa medida provisória que cuidou, né, sobre essa licenciamento ambiental especial. Já falei, tá? Eu estudo direito ambiental aí. Eu estudo direito ambiental, tá? Essas normas de incêndio. Eu estudo, tá? Vou dar uma ajuda, tá? Esse código aí de incêndio. Opa, Teodoro! É isso, tá? Licenciamento ambiental especial. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre essa... Na verdade, é um fundo de investimento, né, cara? É fundo de investimento, Teodoro. Vocês acham que eu não tô estudando direito tributário, tá? Agora deu ruim de financeiro e tributário. Aí eu vou mostrar pra vocês, né, essas medidas provisórias, né? Aí tem a exposição de motivos, tá? Pra terminar, cara. Pra terminar. Então, é isso, tá? Perde por isso. Porque a herança não pode se perder. A herança tem que ficar dos camaradas, das tribos. Então nós temos a tribo da Marinha, nós temos a tribo da Aeronáutica e nós temos a tribo do Exército. E é isso. E as pessoas que fazem sacanagem não representam a Força Armada, tá? Porque são pessoas. A Força Armada, nossa, não é isso aí não. Mas é isso, a gente tira os irmãozinhos, não tá bom, tá? E é essa parada aqui, tá? E é isso. E aí, por isso que não tem, tá? Por isso que ela perde. Mas o que fazer com a Constituição Federal de 88, que traz, né, essa lógica de seguridade social como tripé, né, o tripé da seguridade social, assistência, previdência e assistência social, previdência social e saúde, garantindo dignidade da pessoa humana. O que fazer com isso? Vamos cumprir juntos. E aí você tem essa malandrona aqui, né, que é feito assim, tá, pessoal? Ó. Isso aqui é uma exposição de motivos, tá? De uma medida provisória que criou esse fundo aí patrimonial, né? É um fundo... Epa! E eu vi uma besteirinha aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu quero entender se isso aqui já é isso, tá? Eu quero entender se isso aqui já é essa situação absurda disso aqui, tá? Esse fundo aqui, tá? Eu quero saber se é. Aqui, ó. Resolução SEDEC. Já é isso? Resolução SEDEC 146 de 18 de abril de 2019 cria a unidade apoiada, doação, né? É isso aqui? Meu Deus. Cria a unidade apoiada, criação, cara, de unidade administrativa, por resolução aí. Não, Teodoro, isso aqui não é uma cadeira não, Teodoro, isso é uma bola. Meu Deus. É a consensualidade administrativa. Instituto Científico e Tecnológico de Defesa Civil. É isso? O que fazer com isso? Tô falando, pessoal, complicado pra mim, pô. Pra mim é desse modo aqui, pô. E aí vocês vão ver aqui, né, a atuação da AGU, cara. Porque aí sai essas besteiras aqui, cara. Aí sai essas besteiras aqui, pô. E aí, é muito interessante isso, tá, cara? Pode isso, Arnaldo, vamos aqui. E aí você faz esse fundo, tá? E aí a justificativa disso aqui é o seguinte. Isso aqui é do dia 18 de setembro de 2018, tá?
18 de setembro de 2018, tá? 18 de setembro de 2018, tá? 10 de setembro de 2018, tá? 10 de setembro de 2018. 10 de setembro de 2018, tá? Aí você tem a medida provisória, tá? A medida provisória. A exposição de motivos. Aí a AGU, eu não sei quem fez esse negócio aqui, mandando o presidente da República. Aí no mesmo dia sai a medida provisória. É possível isso, Teodoro? No mesmo dia? Caramba, o que é isso? Quem tá fazendo isso, afinal de contas, cara? Quem tá fazendo isso? Quem tá legislando no nosso país, cara? Eu também não sei, pô. Eu sei que eu não tenho culpa disso, tá? E alguém vai ter que resolver, pô. No militarismo, você só tem portaria e resolução, instituição normativa. Todas as instituições normativas dos bombeiros têm que ser derrubadas, tá? Só que entenda, nós estamos lidando com a segurança do país, tá? E é isso. E eu, de verdade, cara, eu me sinto mais seguro, né? Por hoje a gente tá, né, com uma presidente lá no STM. É isso. Porque, de novo afirmo, cara, a mulher, né, ela tem uma forma diferente de entender as coisas, né? E é nisso que eu acredito. Então não é querer ter razão, não, é reduzir os danos, tá? Até quando aí Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rio de Janeiro, até quando esse negócio aí, pô? Passa vergonha, pô, fico esperando, pô, pra poder ir lá reclamar, pô. Não vai ter jeito não, tá? Eu vou falar sobre ingresso, tudo que eu falar nessas instruções malucas aqui. E o MP, como é que faz isso, tá? Então eu vou falar sobre isso, normas gerais, tá? É tudo assim, tá? É, porque eu chego pra dar curso, tá? Tá vendo esse símbolo aqui, cara? Tá vendo isso aqui? Isso é um brasão, tá vendo? Qual é o brasão do Corpo de Bombeiros? Fica a dica pra você. Qual é o brasão do Corpo de Bombeiros? O brasão é esse aqui, tá? Ou esse aqui? Pergunta para o MP. É esse brasão ou esse brasão? Qual é o brasão da minha corporação? Qual é? Eu quero entender. Eu quero entender. Vocês têm fim de lado? É isso. E eu não vou deixar de falar, tá? Doa a quem doer, tá? Doa a quem doer. Eu, Teodoro, não vou deixar de falar. E é isso. Ainda que eu não receba R$1 por isso, tá, cara? Ah, não vou deixar não. Não mesmo, tá? Depois se reúne aí quem tem vergonha na cara, tá? Que vai se beneficiar de tudo isso aqui que eu tô falando. É R$2 pro Teodoro, tá? R$2 de militar, todos os militares, tá? R$2, tá? R$2, R$2, todo mundo, tá? É isso. É muita coisa pra cuidar, cara. E a promoção da PEMERG é isso aí. Eu quando vi, eu falei, caramba, que loucura é essa, cara? É muito dinheiro, cara. Porque, meu Deus do céu, o que é isso? Eu tenho pavor disso, cara. Tenho pavor, cara. Que, meu Deus do céu. Por isso que eu estudei pra ser defensor. Por isso que eu, caramba, porque, cara, a pessoa perde completamente a noção, cara. O dinheiro das pessoas loucas. A pessoa perde a noção de tudo, cara. A gente se perde da gente mesmo, sabe? Eu tenho muito medo disso, cara. Que loucura é essa? Quando eu vi, eu falei, não, peraí, cara. Eu quero um dinheiro aqui pra custear aqui o meu trabalho acadêmico, tá, cara? E vocês que se virem aí, tá? Com o Ministério Público, porque, meu Deus do céu, o que é isso? Não tem mais nada não, cara. É só isso, ó. É isso, tá? É isso, tá? Porque... Então, respondido, tá? Eu vou pegar todas as perguntas que é feita aí em podcast, enfim, e vou responder, tá? Vou disponibilizar pra vocês a questão do Shuai, tá? A idade, tudo isso, tá? Vai ser muito bom. E eu espero que seja útil. Vamos ler, tá? Graciliano Ramos, tá, pessoal? Vidas Secas, tá? Vidas Secas, tá? Tô lendo esse agora. Esse aqui é show de bola, tá, pessoal? Infância. E aqui é homenagem ao Portugal. Ô, Portugal, aqui! Capitão de Areia, tá? Os meninos, tá? As meninas ali. É o Jorge Amado, é. É o Jorge Amado, é. As meninas de rua, né? Vai ler, cara. Show de bola, tá? Ah, esse aqui tá muito legal, tá, pessoal? Pra terminar, tá? Indicação bibliográficas, tá? Aqui, ó, Jorge, eu não sei falar sobre o nome dele, tá? Que você fala inglês e nem mexer na internet. Eu tô não gosta muito, agora caneta. A Revolução dos Bichos, tá? É porque a gente tem... a Revolução dos Bichos, tá? Vai ler, cara. Vai ler, tá? Vai ler Revolução dos Bichos, tá? Vai ler, tá? Vai ler, tá? Caramba, cara. Explica muita coisa, tá? Explica muita coisa. Dói, tá? Mas é isso. Leia a Revolução dos Bichos. Não, porque porque quando der leite e maçã, tá? Vai dar pra todo mundo, a gente vai dividir. Mas aí depois não divide não, tá? E aí os únicos da fazenda aqui dos bichos, tá? Que come lá a maçãzinha e toma o leite, tá? Vocês não sabem como é difícil pra gente, né? Ter que comer a maçã e beber o leite, E a gente tem muito trabalho que a gente tem que pensar, né? Pra fazer lei pra gente, tá? Pra fazer lei pra gente administrar esse país, tá? A Revolução dos Bichos, vai ler, tá? Discurso da servidão voluntária, tá? Vai ler Revolução dos Bichos, tá? É isso, tá?
É isso. Então é por isso que a menina lá perde, tá? Porque nós estamos na Bíblia. Números, capítulo 36, tá? Aí você vai ver as meninas lá, os filhos de Zelofeade, tá? Moisés, o que significa isso, Moisés? A gente tem direito, Moisés. E depois, essa passagem que tá em Números, tá, pessoal? E eu posso fazer a discussão do estatuto inteiro, cara, com a Bíblia. Estatuto inteiro, cara. Entendeu o que você quer dizer com isso? Pra terminar mesmo agora. É só a gente adaptar, cara. Mas fazer, de fato, aqui o que é certo na Bíblia, tá? Fazer o que é certo, pô. Por exemplo, eu vi um pastor falando, né? De que não, porque Deus também era... que tem uma passagem, né? Que Deus entra lá e chega lá e o pessoal tá fazendo comércio lá dentro da igreja, né? Aí Deus expulsa todo mundo, sai descendo sarrafo em todo mundo. Cara, tem que ler o contexto inteiro, tá? Pra você poder entender, né? Deixa seu joelho doer, cara, vai ler a Bíblia, tá? E não ficar ouvindo o que esses caras falam não, tá? E muito cuidado, tá, cara? Você que fica falando gracinha aí, cara, porque não é pra mim que você tá falando não, hein? Isso mostra que, de fato, Deus está na boca, Deus está na boca, mas não está no coração, tá? Porque você fala e você não percebe, tá? O que a Bíblia diz e o que está acontecendo aqui, tá? Você não percebe, é por isso que você fala isso. Ainda fala da Bíblia, kkkkkk. Rapaz, o que é isso, hein? Cuidado com esse troço, hein, cara? Que não é pra mim que você tá dizendo não, hein? Eu não sou nada, cara. De novo afirmo, cara, eu sou muito amoroso e eu sou obediente. Teodoro, corre pra proteger de novo. Eu vou lá e protejo, cara, porque eu não quero mal de ninguém não, cara. Eu não julgo ninguém, cara. Não julgo não, pô. Eu tenho muita raiva das pessoas, tá, cara? Eu fico com dúvida e ódio. Mas eu daqui a 2 minutos esqueço. Então não é assim, cara. E... Teodoro é otário, né? Teodoro não resolve. Não, cara. E cada dia que passa, tá? Pior ainda mais. Acredita. É a caixinha de Pandora. Caixinha de Pandora, tá? E eu penso na sua família, coisa que você aí, espertalhão, não tá pensando, tá, cara? Porque você nunca imaginou, né? Porque vai pra justiça. Toda uma família, tá? Somos todos uma família, tá? A casa é pequena, tá? A comidinha é pouca. Ou tá bom pra todo mundo, ou não tá bom pra ninguém. Vamos todo mundo pra justiça junto, pô. É isso, eu avisei, tá? Eu fui aqui, ó, MP, todo mundo juntinho, todo mundo juntinho pra justiça. Pra não ficar de ninguém de fora, Teodoro é amoroso. É isso, cara, vamos todo mundo juntinho assim, ó, pra justiça, todo mundo. Eu tenho palavra, eterna, né, cara? Não vou lá sozinho não, pô, vamos todo mundo juntinho, pô. E é isso, tá? Agradeço muito a confiança, tá, pessoal? Agradeço a confiança, até o próximo vídeo, tá? Abraço.